A presença do mercúrio foi analisada em populações humanas ribeirinhas e em 3 espécies A, B e C de animais de um rio da região amazônica, todos fazendo parte de uma mesma teia alimentar. A tabela mostra os resultados obtidos. Letra A. No esquema da folha de respostas, distribua os seres humanos e os animais das espécies A, B e C de modo a representar corretamente a teia alimentar. Inicialmente, vamos entender alguns conceitos apresentados na questão. O primeiro deles é a de teia alimentar. Teia alimentar é a esquematização das várias cadeias alimentares em um ecossistema. Já a cadeia alimentar é apenas uma parte dessa teia. Ela é a sequência de seres vivos que se alimentam uns dos outros e mostra o fluxo de energia e de matéria. Cada componente da cadeia é denominado nível trófico. Na cadeia alimentar apresentada, o fitoplâncton é o primeiro nível trófico. O peixe representa o segundo nível e o homem forma o terceiro nível trófico. Em uma cadeia alimentar, quando uma substância que não se biodegrada ou que se biodegrada muito lentamente atinge os primeiros seres da cadeia, essa substância vai se acumulando nos consumidores ao longo da cadeia, com maior concentração nos seres do último nível trófico. É a chamada bioacumulação. O problema ocorre quando essa substância é tóxica a esses organismos, como é o caso do mercúrio apresentado no exercício. O mercúrio é prejudicial ao homem, podendo causar vários danos, como perda da coordenação motora, lesões nos rins e debilidade mental. No Brasil, o garimpo lança quantidades consideráveis desse metal no ambiente. Ele é usado para separar o ouro das impurezas. Primeiramente, são afetados os próprios garimpeiros, que aspiram vapores de mercúrio, e depois indiretamente as pessoas que vivem da pesca, pela alimentação contaminada com metilmercúrio. Vamos ver como esse processo ocorre. O vapor de mercúrio que é liberado chega à atmosfera e se oxida a cátion-mercúrio 2. Este vai retornar ao ambiente aquático e terrestre carregado pela chuva e é dissolvido a pequenas partículas, e vai ser metilado por bactérias, formando o metilmercúrio. Esse composto orgânico mercurial irá ser rapidamente absorvido por organismos aquáticos e vai servir de alimento para outras espécies, e vai se acumulando e se concentrando ao longo da cadeia. Portanto, os organismos no topo da cadeia apresentarão maiores concentrações de mercúrio. Dessa forma, de acordo com a concentração de mercúrio presente nos organismos, conseguimos distribuí-los na teia apresentada na folha de respostas e responder adequadamente nossa questão. Letra B. Ainda não está esclarecido se o mercúrio presente no rio pode prejudicar a saúde das populações ribeirinhas. Como precaução, pensou-se recomendar que as pessoas deixassem de comer peixe. Sabendo-se que peixe e mandioca, também chamada de aipim, são os alimentos básicos dessas populações, a retirada do peixe da alimentação pode provocar desnutrição? Por quê? A questão pergunta sobre alimentação. Uma alimentação equilibrada é importante para prevenir ou retardar doenças, melhorar a qualidade de vida e aumentar a longevidade. Ela requer um consumo balanceado de proteínas, carboidratos e lipídios. Os alimentos contêm, em maior ou menor grau, essas substâncias. Os carboidratos são compostos orgânicos formados de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que têm função energética. Em sua quebra, liberam energia, como a glicose, que é a principal fornecedora de energia para as nossas células, e a sacarose, que é o principal componente do açúcar refinado que comemos. Os alimentos ricos nessas biomoléculas são os pães, as massas, o arroz, tubérculos como a batata e raízes tuberosas como a mandioca, a cenoura e a beterraba. Já as proteínas são compostos orgânicos formados pela união de vários aminoácidos. São 20 aminoácidos diferentes que produzem as várias proteínas. O que determina uma proteína é a sua sequência de aminoácidos. Cada aminoácido contém um átomo de carbono ligado a um grupo amino,
um grupo carboxila, um hidrogênio e se diferenciam pelo radical R. Os alimentos ricos nessas biomoléculas são as carnes, os peixes, frangos e laticínios. As proteínas têm função estrutural, pois compõem a membrana plasmática das células, e também funcional, pois formam as enzimas, alguns hormônios e os anticorpos, sendo que os últimos são as nossas proteínas de defesa. Os lipídios são compostos orgânicos insolúveis em água. Os principais representantes são as gorduras e os óleos. As gorduras são lipídios geralmente sólidos à temperatura ambiente, enquanto os óleos são lipídios geralmente líquidos à mesma temperatura. Os lipídios têm função de reserva energética e também atuam como isolante térmico, especialmente animais que vivem em ambientes frios, como por exemplo os leões marinhos. Acredito que agora conseguiremos responder a questão. Essas populações consomem como base da alimentação o peixe, que é rico em proteínas, e a mandioca, que é rica em carboidratos e pobre em proteínas. Portanto, ao se retirar o peixe da alimentação, os habitantes perderão a sua fonte proteica, podendo desenvolver desnutrição proteica. E a questão está encerrada.